de número 4. Filipenses 4:4. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4. A palavra de Deus para nós meditarmos nesta noite. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor César, toda esta congregação que está conosco aí online, aos obreiros, que estão aqui para cultuar, para adorar o nome do Senhor, para junto nós glorificarmos o nome de Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo de número 4, a palavra de Deus diz assim: alegrai-vos sempre. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não esteja acima de toda a compreensão humana. Será uma sentinela guardando os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu quero falar nesta noite sobre paz e alegria. Quero iniciar falando. O apóstolo Paulo, ele está falando aos irmãos que estavam em Filipos, uma cidade para onde os imperadores enviavam os seus militares reformados. Filipo, assim como a região da Macedônia, não era uma cidade estritamente residencial, somente residências comuns, mas uma região que explorava os minerais. Então era uma cidade que tinha bastante atividade comercial e trabalhava com pedras preciosas. Os habitantes daquela região não eram pobres, não eram pessoas de carência, de necessidade financeira ou econômica. Então essa não era a situação dos irmãos que estavam em Filipos, Eles não tinham dificuldades financeiras. O apóstolo Paulo escreve para esta igreja para falar do seu sofrimento, da sua aflição, mas a aflição desses irmãos não era por falta de dinheiro ou de condições financeiras. Dentro do contexto da epístola, você vai perceber que os irmãos enviam uma grande oferta para contribuir, não somente com que estavam na região de Jerusalém, assim como com o ministério do apóstolo Paulo. Então, eles tinham de fato condições financeiras, mas o que afligia os irmãos da cidade de Filipos? O que era a perseguição, pelo simples fato de eles confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso eles eram perseguidos e muitos acabavam perdendo os seus bens simplesmente por serem cristãos, por manterem a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses falando a respeito do seu sofrimento, e para animar os irmãos, confortá-los e encorajá-los, o apóstolo Paulo, no capítulo de número 1, ele fala sobre o seu próprio sofrimento. O apóstolo Paulo vai dizer nesse capítulo de número 1 a respeito dos seus sofrimentos. No versículo de número 12, ele encoraja os irmãos dizendo: eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo que os seus sofrimentos, as suas prisões, as perseguições que ele mesmo, como apóstolo, como obreiro de Deus, como ministro, não aconteceram negativamente, não contribuíram negativamente, mas de forma positiva. O apóstolo Paulo ainda continua dizendo que essas prisões, elas se tornaram conhecidas de toda lugares, e ele continua dizendo que muitos irmãos, tomando conhecimento das suas prisões, do seu sofrimento, passaram a pregar a palavra com mais ousadia. Então ele usa a expressão aqui, guarda pretoriana. A guarda do pretório era a guarda do palácio, era a guarda particular de César. Então o apóstolo Paulo estava ali
protegido, estava preso, aguardando o julgamento. E esse era o seu julgamento, onde de fato o apóstolo Paulo seria condenado, então seria decapitado. O apóstolo Paulo, ele tem esperança de sair da prisão. E ali nessa prisão em Roma, onde estava o apóstolo Paulo, ali estavam 2 soldados algemados, acorrentados ao apóstolo, e essa guarda, ela era alternada. A cada momento os guardas iam sendo trocados, a cada turno, a cada dia esses guardas iam sendo trocados. Então imagina o efeito do evangelho na vida de pessoas que estavam simplesmente sendo algemadas ao lado de um dos maiores evangelistas de todos os tempos. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui nesse texto que os guardas do imperador estavam se convertendo ao evangelho por causa da sua prisão. Vários guardas chegaram ao conhecimento do evangelho por causa da prisão do apóstolo Paulo, e ele diz: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. E ele vai dizer que muitos irmãos, por causa da sua prisão e do seu sofrimento, se encorajaram em pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 2, ele prossegue então, quando ele fala a respeito do seu sofrimento, agora ele passa a um segundo ponto para falar aos irmãos de Filipos a respeito do sofrimento que eles estavam enfrentando. E agora ele não se usa mais a si mesmo como exemplo, mas ele usa a pessoa do Senhor Jesus Cristo e vai dizer aos irmãos: tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação o fato de ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Paulo está usando o exemplo de Cristo, nosso Senhor, que foi aquele que sofreu mais do que todos nós, mais do que qualquer um, que foi condenado à morte. E não foi uma morte por cadeira elétrica, por uma injeção letal, mas foi condenado à morte de cruz, a pior de todas as mortes. E mesmo sendo condenado à morte, ele foi servo, ele foi obediente até o final, sendo um exemplo para nós de sofrimento. No versículo de número 29, ainda no capítulo 1, ele diz assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então Paulo está dizendo que ele sofreu, está dizendo que Cristo sofreu. No capítulo de número 3, então ele inicia desta forma dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. E então no capítulo de número 4, no versículo de número 4, ele vai fazer esta afirmação: regozijai-vos sempre no Senhor. Então nós temos aqui essas duas expressões que mostram a característica dessa alegria. Ele diz: regozijai-vos sempre. Ele não está dizendo para que os irmãos se regozijassem, se alegrassem somente nos momentos felizes, favoráveis, quando tudo estivesse dando certo. Mas ele está dizendo: regozijai-vos sempre. Estejam sempre alegres, não somente quando tiver motivos para se alegrar, mas mesmo quando não houver motivos de alegria, ele está dizendo: alegrem-se mesmo assim. A alegria não é uma consequência de circunstâncias. As circunstâncias estão favoráveis, então eu vou me alegrar. As circunstâncias estão contrárias, então agora eu vou chorar. O apóstolo Paulo está dizendo para nós escolhermos em toda e qualquer circunstância nos alegrarmos, tomarmos a decisão de permanecermos alegres e não permitirmos que as circunstâncias elas venham nos entristecer. E ele vai dizer então qual é a fonte desta alegria constante. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor.
Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, os motivos são para nós chorarmos, nos entristecermos, diante do quadro que o país está vivendo, diante do quadro que a humanidade está vivendo. A humanidade quer se fechar, se trancar, recuar, chorar e lamentar. Mas a palavra de Deus está dizendo que em toda e qualquer circunstância nós devemos nos alegrar, porque a fonte da nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria vem dele. Então, para arrancar a nossa alegria, vai ter que arrancar Deus da nossa vida, porque Ele é a nossa base, Ele é o fundamento, Ele é a raiz, Ele é a origem da nossa alegria. É dele que vem a nossa alegria, pela sua presença. Então por isso o apóstolo Paulo está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Agora, quem é que está dando este conselho? Como eu já mencionei aqui, é o prisioneiro que está aconselhando os irmãos, é alguém que está algemado. Se Paulo estivesse em um banquete, se ele estivesse no palácio do imperador, banqueteando com o imperador, e dissesse: alegrem-se, irmãos, os irmãos que estavam sendo perseguidos, os irmãos que estavam sendo mortos, os irmãos que estavam perdendo os seus bens, enquanto ele estava no banquete, seria uma hipocrisia da parte do apóstolo Paulo. Mas ele também estava em cadeias, aprisionado, prestes a ser condenado à morte capital, iria ser decapitado. Ele está dizendo aos irmãos: alegrai-vos sempre no Senhor. E para que os irmãos não tivessem dúvida nenhuma, ele diz: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então o apóstolo Paulo continua falando aos irmãos, no versículo de número 6, agora ele vai falar sobre a paz, e ele diz assim: não estejais inquietos, ou seja, não estejais ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo está dizendo que não há justificativa para a ansiedade. Eu estou ansioso por causa disso, eu estou ansioso por causa daquilo. Esta preocupação, é claro que existem quadros clínicos de pessoas que precisam de acompanhamento psicológico, psiquiátrico, remédios, enfim, mas essa preocupação do dia a dia, de nós anteciparmos acontecimentos, coisas que nem sequer aconteceram, e nós olharmos para os números, para os gráficos, para as probabilidades e pensarmos a respeito do futuro. O Senhor Jesus Cristo, em Mateus, no capítulo de número 6, ele vai dizer aos seus discípulos, aos seus ouvintes, o sermão da montanha, dizendo que a preocupação, ela não acrescenta um côvado sequer à nossa vida. Um côvado é menos de meio metro, e Jesus está dizendo que a preocupação, a ansiedade é inútil, ela não acrescenta nada. E tem pessoas que parece que são viciadas em ansiedade, viciadas em preocupação, e gostam de demonstrar preocupação. Olha como eu estou ansioso, olha como estou preocupado, meu Deus, quase nem dormi por causa desse menino, quase nem dormi por causa desse homem, olha, esse vírus está me deixando preocupada, eu nem consegui dormir direito por causa disso. E muitas pessoas parecem que querem aplausos por estar preocupado. Mas quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, solícitos, inquietos, nós estamos andando na contramão de Deus, porque a Bíblia diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Então a ansiedade, ela é como você remover os problemas das mãos de Deus. A ansiedade é como você colocar algemas nas mãos de Deus e impedir o trabalhar de Deus na sua vida. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma. E ele vai dar a receita dizendo: antes, diante de Deus, sejam conhecidas as vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e
com gratidão. Então nós vencemos as preocupações e ansiedades quando nós oramos, quando nós apresentamos diante de Deus os nossos problemas, as nossas ansiedades, mantemos a nossa comunhão com Deus. Então esta ansiedade, ela vai embora. E no versículo de número 7, então, o apóstolo Paulo vai dizer a consequência da oração e da comunhão com Deus, dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ou seja, que está acima de toda a compreensão humana, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo personifica a paz de Deus aqui. Ele diz: guardará os vossos corações. Quem guarda é a sentinela. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a paz de Deus será como uma sentinela, guardando a tua mente e guardando o teu coração, guardando o teu pensamento e guardando os teus sentimentos. Porque quando nós estamos preocupados, quando nós estamos ansiosos, quando nós estamos inquietos, quando nós estamos desesperados, nós estamos vulneráveis aos ataques do diabo, aos ataques do inimigo. Porque é nos momentos de crise que o diabo se aproxima da nossa vida. O diabo poderia ter tentado Jesus no primeiro dia que Jesus estava no deserto, mas o diabo não foi. Poderia ter tentado Jesus no 10º dia que ele estava no deserto, mas o diabo não foi. Poderia ter ido no 20º, no 30º, no 39º dia, mas ele foi no 40º, quando a Bíblia declara um momento de crise, de extrema necessidade do Messias, quando a Bíblia diz que ele teve fome. Quando a fome chegou, o diabo chegou em seguida para tentá-lo, porque naquele momento Jesus estaria vulnerável às suas sugestões. Um homem, um ser humano que está diante de crises, ele está vulnerável às sugestões do diabo, às tentações de Satanás. Então, quando nós estamos preocupados e ansiosos, nós estamos vulneráveis às sugestões do adversário. Mas quando nós estamos em oração, quando nós estamos em comunhão com Deus, quando os nossos problemas estão nas mãos de Deus, quando Deus assume o controle da nossa vida, então nós temos uma sentinela que está nos protegendo, nos guardando, que é a paz de Deus que enche os nossos corações, independente das circunstâncias. A Bíblia analisa a paz de um ponto de vista diferente do que o mundo analisa. O mundo analisa a paz com a ausência de guerra. A Organização das Nações Unidas fazem as suas reuniões e querem promover a paz mundial. Mas os mesmos países que fazem parte da ONU são os países que estão se armando para uma terceira guerra mundial e querem promover a guerra através de armas e de algivas nucleares. Mas a paz que a Bíblia nos ensina, a paz de Deus, que no Antigo Testamento aparece a palavra shalom. Quando um judeu dizia shalom, ele não estava dizendo que cessem as guerras, ausência de guerra. Não era isso que o judeu estava dizendo. Quando ele estava dizendo shalom, ele estava dizendo paz e prosperidade, que te vá bem em todas as áreas da sua vida. Então shalom tem um sentimento muito mais profundo. É a paz de Deus, é a paz do Salmo 46. Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, socorro em presente na angústia. E essa paz aparece no versículo 10, quando ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, estai quieto, estai tranquilo, estai em paz, porque eu sou Deus. Ele é a fonte da nossa paz, porque nós sabemos da sua natureza, nós sabemos da sua grandeza, nós sabemos do seu poder, nós sabemos do seu domínio, nós sabemos do seu controle, nós sabemos do que ele é capaz, nós sabemos o que o nosso Deus pode fazer por nós, e por isso nós permanecemos em paz. Ainda que as águas tumultuem e rujam, ainda que os montes estremeçam e se lancem no meio dos mares, nós vamos estar em
paz, porque nós sabemos que o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, Ele está conosco e Ele é a nossa paz, Ele é o nosso refúgio e nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. Deus é a nossa paz. Para nós estarmos finalizando este pensamento, veja, nos dias do profeta Abacuque, ele gritava pelas ruas dizendo violência, violência, denunciando o pecado, denunciando a injustiça, denunciando a idolatria, pregando contra os pecados dos judeus. E ele ficou indignado com aquela situação, porque ele falou com Deus e não havia resposta da parte de Deus. Então o profeta foi exigir uma resposta da parte de Deus em oração. Ele foi buscar e perguntou: Deus, até quando? Eu estou profetizando, eu estou pregando contra o pecado, denunciando, mas ninguém muda, ninguém se converte. Então a resposta de Deus vem para Abacuque dizendo: eu estou vendo, Abacuque, e eu não vejo só os pecados dos judeus, mas eu também vejo os pecados da Babilônia. Mas essa mesma Babilônia eu vou levantar e usá-la como vara de correção para a nação de Judá. Então Abacuque fica ainda mais confuso, porque ele diz: como que pode o Senhor puro de olhos usar uma nação idólatra, pecadora, para trazer juízo contra o seu povo? E ele fica ainda mais confuso diante daquela situação. Há uma inquietação no coração de Abacuque. No capítulo de número 2, então, Abacuque toma uma posição diferente e sobe na torre de vigia. E quando ele está na torre de vigia, a resposta de Deus vem clara para Abacuque dizendo: o justo viverá pela sua fé, pela sua conduta individual, pelo seu relacionamento individual. Abacuque estava preocupado com a coletividade, com a maioria, e havia se esquecido da individualidade. E nesse capítulo de número 2, há uma mudança no profeta. E ele finaliza o capítulo de número 2 dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque compreende que Deus permanece imutável, inalterável, independente das circunstâncias na terra, que ele não perde o controle. Quando o apóstolo João, ele tem uma visão do trono de Deus, ele não vê um trono vazio, mas ele vê um trono ocupado, um Deus que permanece no controle, mesmo diante do caos. Deus está no controle da situação, e esse é o motivo da paz da igreja. É por isso que a igreja não reduz a sua marcha, é por isso que a igreja continua pregando e continua anunciando o evangelho por todos os meios possíveis. A nossa fé não será abalada, porque nós acreditamos em um Deus que está no controle da situação. Oh glória! Então no capítulo de número 3, Abacuque, ele começa a cantar. Ele não está mais questionando Deus, ele não está mais pedindo resposta de Deus, mas ele está cantando, porque a resposta que veio ao coração de Abacuque foi paz. Porque a Bíblia diz: alguém está aflito, ore. Quando nós estamos em aflição, nós buscamos a paz em oração. E quando nós oramos e a paz enche o nosso coração, nós sentimos o desejo de cantar. Está alguém alegre? Cante louvores, porque a paz encheu o nosso coração. E quando nós estamos em paz, nós começamos a cantar. E Abacuque começa a cantar, e no seu cântico, Abacuque faz uma declaração maravilhosa: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o campo não produza mantimento, ainda que as ovelhas sejam roubadas do aprisco, e no curral não haja gado, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque ele me fará andar sobre as minhas alturas. Ainda que quem esteja lá embaixo esteja preocupado, sendo afetado por todos os problemas mundiais, eu vou estar num lugar alto. O Senhor me colocará em um alto refúgio e nada vai me atingir. E neste momento eu quero ministrar sobre a tua vida. Você que está aí para baixo, você que está aí preocupado com a falta de recurso, com os problemas que estão te rodeando, eu quero orar pela tua vida.
para que a mão poderosa, resgatadora, salvadora de Deus. A Bíblia diz no Salmo de número 113, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus que habita nas alturas, o Deus transcendente, o Deus que transcende a física, a natureza, a humanidade, o universo, o espaço, o tempo e toda a existência. Esse Deus mesmo é um Deus que se revela para a sua criatura, porque a Bíblia diz que ele se curva para ver o que se passa nos céus e na terra. E o olhar de Deus vai penetrando pelas galáxias, pelos planetas, e chega até o planeta Terra. Ali olha e vê o que se passa nos céus e sobre a terra. E sobre a terra, entre os bilhões de habitantes do planeta, ele enxerga os ricos, ele enxerga os bilionários, ele enxerga os poderosos. E o seu olhar vai descendo e vê quem está lá embaixo, o desvalido, o vencido, aquele que está no pó. E o olhar dele vai mais abaixo, não só o que está no pó, mas o que está no monturo, o que está no lixo. E esse Deus, ele não só vê, ele não só enxerga, como ele também estende a mão para levantar o caído e aquele que foi descartado do lixo, aquele que a sociedade diz que não presta, que não tem mais jeito, não tem mais solução, que já foi descartado e jogado no lixo. Deus coloca a mão para levantar. E eu sei que nesta noite, neste momento, o Espírito Santo está alcançando pessoas através do YouTube, através do Facebook, através das transmissões aqui agora, e está levantando nesta noite. E Deus quer te fazer um arauto no meio do caos, assim como ele usou a vida do apóstolo Paulo, que estava em prisões, ainda assim como ele usou a vida do profeta Abacuque no meio do caos que ele estava vivendo, e Deus o levantou para anunciar a sua palavra. Deus está te levantando nesta noite e quer fazer de você um porta-voz, um atalaia, um anunciador das boas novas, e levar a sua palavra e levantar outras pessoas que estão caídas. E você vai usar esta palavra dizendo: eu estava prostrado, mas ele me levantou. Ele é poderoso para te levantar também. Então sinta a mão poderosa dele te alcançando aí, através da tela dessa televisão, desse computador, desse smartphone, desse tablet. Deus te levantando aí agora. Sinta a presença dele, sinta o Espírito Santo te renovando nesta noite e te fortalecendo. Oh, glória ao nome de Jesus. Fecha os teus olhos aí agora, se você puder, apenas ouça, continue ouvindo o áudio. Fecha os teus olhos e ouça esta oração e ore comigo neste momento. Ore comigo neste momento. Deixa a lágrima rolar e deixa o Espírito Santo te consolar neste momento. Eu sou boca de Deus. Ele está curando o teu coração aí agora. Ele está curando. Ele está restaurando a tua alma, renovando as tuas forças, mudando as tuas convicções. A tua tomada de decisão vai ser diferente. Esta segunda-feira vai ser diferente para você. Há um novo rumo para a tua vida que o Espírito Santo está dando aqui. Ele está te levantando da tristeza, da depressão, desse sentimento que estava te corroendo, te destruindo, te enfraquecendo, te levando a tomar decisões para você desistir e abandonar tudo. Mas o Espírito Santo está te renovando e te fortalecendo agora. Pai, alcança, meu Deus, agora em nome de Jesus. Levanta, meu Deus, esse irmão. Levanta, Senhor, essa irmã. Restaura, meu Deus, essa família, Senhor, agora, que está nos ouvindo, meu Deus, que está nos acompanhando neste momento, meu Pai. Não é por acaso, não é em vão, não é sem propósito, mas eu sou a tua boca, meu Deus, neste momento, meu Pai. Pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que essa pessoa seja renovada e fortalecida, meu Deus, agora, pelo poder do teu Espírito Santo. Oh glória, nós não estamos juntos fisicamente, mas a tua palavra é metafísica. A tua palavra vai além da física, a tua palavra vai além do espírito.
espaço, meu Deus, e através dessa rede de comunicação agora, através da internet, essas vidas estão sendo alcançadas pelo Teu Espírito Santo. Pelo Teu Espírito Santo, essas vidas estão sendo levantadas agora, restauradas agora. Esse casal está sendo fortalecido, essa família está sendo fortalecida, esse irmão está sendo fortalecida, esta irmã está sendo fortalecida pela Tua mão poderosa agora. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro abençoando a sua vida, meu irmão. Que Deus continue te abençoando, a tua casa, a tua família, teu ministério, a tua vida. No nome do Senhor Jesus, eu quero estar finalizando aqui e retornando a palavra, a direção dos nossos irmãos. Que Deus continue vos abençoando grandemente, meus irmãos, no poderoso nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, que palavra vinda do céu aos nossos corações nesta noite. Eu tenho certeza que o Senhor falou contigo aí na sua casa e você foi fortalecido neste tempo de crise, de problema, de adversidade, fortalecido.